Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Campos do Jordão é um excelente destino para o final de ano e também é uma ótima escolha para passar o inverno. Com clima friozinho e aconchegante, diversas delícias de chocolate e várias atividades para fazer ao ar livre, a cidade é o destino ideal para pessoas de todas as idades que buscam contato com a natureza ou simplesmente relaxar em meio às diversas montanhas verdes da região. Quem visita Campos do Jordão encontra hotelaria e gastronomia de alta qualidade, além de paisagens que fazem bonito diante de outros destinos de montanha pelo mundo. Campos do Jordão tem diversas atrações e nesse vídeo eu vou te mostrar várias delas. Como chegar a Campos do Jordão? Campos do Jordão está localizada na região da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, a cerca de 180 km de carro da capital paulista, 83 km de São José dos Campos e 330 km do Rio de Janeiro. Os aeroportos mais próximos são os de São José dos Campos e Guarulhos. Melhor época para ir para Campos do Jordão. O destino pode ser visitado o ano todo, mas é com a chegada da Páscoa e até o final de julho, com o Festival de Inverno, que o destino recebe vários visitantes. O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão reúne vários visitantes nas ruas para curtir belíssimas apresentações musicais. O destino pode ser visitado o ano todo, como em maio ou outubro, ou também no verão, quando a cidade continua linda e tem menos gente. Se a sua viagem a Campos do Jordão foi entre os meses de julho e agosto, o Parque das Cerejeiras Vila Albertina não pode faltar no seu roteiro. É o período da florada, quando o encanto é garantido pelas árvores forradas por delicadas flores rosas. No mesmo período acontece a Festa da Cerejeira em Flor, de Campos do Jordão, que reúne apresentações artísticas, comidas típicas e produtos japoneses. O que comer? A alimentação na cidade não costuma ser muito econômica, mas é possível sim encontrar opções para quem quer gastar pouco. Vale a pena visitar restaurantes para experimentar as deliciosas batatas suíças, servidas em diversos lugares. Na choperia Biden você poderá aproveitar os chucrutes, joelho de porco, diferentes tipos de massas e vários fundis. Outra boa opção é conhecer as sobremesas com strudel, e todos os pratos harmonizam muito bem com cervejas. O clima frio e a cidade serrana combinam perfeitamente com chocolates. Na cidade, há muitas chocolaterias, onde você pode encontrar todo tipo de chocolate que imaginar. Aproveite para tomar um maravilhoso chocolate quente nos dias mais frios. Algumas chocolaterias permitem inclusive a visitação à fábrica e à loja temática. Vale a pena a visita. Como circular em Campos do Jordão? O trânsito na alta temporada pode incomodar um pouco, mesmo se tratando de uma cidade pequena. Muitas vezes conseguir uma vaga de estacionamento em plena alta temporada pode ser um desafio e tanto. O carro pode ser útil para visitar as atrações mais afastadas, como o Palácio Boa Vista, que é a residência de inverno do governador de São Paulo, e o Horto Florestal. Para quem pretende ir de ônibus, é melhor se hospedar perto de Capivari, pois vai dar para conhecer muita coisa a pé nessa região. Já para conhecer as atrações mais afastadas, recomenda-se pegar um táxi ou mesmo chamar um motorista de aplicativo.
Quanto tempo ficar em Campos do Jordão? Bom, eu diria que 2 ou 3 dias são suficientes para conhecer o básico de Campos do Jordão. Muita gente faz também como eu fiz. Eu estava passando uma temporada em São Paulo na época e reservei um final de semana para conhecer Campos do Jordão. E não me arrependi. Vale muito a pena fazer esse tipo de roteiro. Já para as pessoas que querem curtir um tipo de roteiro com uma viagem mais calma, mais tranquila, o ideal seria reservar pelo menos 4 ou 5 dias para conhecer Campos do Jordão da melhor forma possível. O que fazer em Campos do Jordão? No centro turístico de Campos do Jordão encontramos o Parque Capivari. No parque é possível conhecer a estação de onde parte a estrada de ferro. O parque conta ainda com um lago onde é possível andar de pedalinho. Você pode ainda curtir o passeio na roda gigante ou no teleférico, que faz parte do trajeto entre a cidade e o alto do Morro do Elefante, onde se tem uma vista espetacular e panorâmica da cidade. A propósito, esse é o passeio mais clássico da cidade. Além do teleférico, é possível chegar ao Morro do Elefante de carro, em um trajeto de 2 km desde a Vila Capivari. Lá na vila, você encontrará várias lojas, cafeterias, a cervejaria Baden-Baden, além do Boulevard Genève, que é uma viela com edifícios no estilo Enchaimel, uma técnica de construção europeia bastante utilizada na Alemanha. Parque Amantikir. Uma das principais atrações de Campos do Jordão, o Parque Amantikir, ou Amantikir Jardins, é um parque urbano de 60 mil metros quadrados, composto por um conjunto de jardins muito bem cuidados inspirados nos jardins europeus, com mais de 700 espécies de plantas e uma bela vista para as montanhas da região. O parque está a 10 km do centro da cidade e conta com estacionamento, café, restaurante e trilha. Perfeito para um passeio ao ar livre em um dia de sol. O local conta ainda com visita guiada para conhecer melhor sobre a sua história e sobre as espécies encontradas no local. Romantic Dalen, Ponte do Eterno. Uma das mais recentes atrações de Campos do Jordão, o Romantic Dalen é um parque no centro da cidade, com entrada gratuita, que tem uma ponte decorada com guarda-chuvas e já se tornou um verdadeiro sucesso entre os casais apaixonados. A ponte foi inspirada na Ponte des Arts, de Paris, e hoje tem cadeados para selar o amor dos casais. O local também tem uma capela inspirada nas de Las Vegas, onde se faz a renovação dos votos, e oferece ainda o voo cativo de balão. A propósito, em Campos do Jordão você pode fazer 2 tipos de passeios de balão. No voo cativo, o balão fica preso por longas cordas, ele decola e pousa no mesmo local. É uma ótima oportunidade para quem quer sentir a emoção de voar num balão de ar quente. Já no voo livre de balão, os voos decolam de Tarundu, e o local do pouso é definido pela direção do vento. Os voos são oferecidos 2 vezes ao dia, ao amanhecer e ao entardecer. A duração do voo é de aproximadamente 1 hora. E aí, tá gostando do vídeo? Então, se esse vídeo tá te ajudando de alguma forma, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você já foi para Campos do Jordão ou se tá com alguma dúvida, eu posso te responder. Você pode deixar ainda nos comentários sugestões de outros destinos para que eu possa fazer novos vídeos aqui no Partiu Férias. A Vista Chinesa é um ponto panorâmico de observação das montanhas da Serra da Mantiqueira. O lugar é ótimo para tirar fotos e fica a aproximadamente 3 km do portal da entrada de Campos do Jordão. A dica é visitar a Vista Chinesa em um dia de tempo aberto. Museu Felícia Leiner, em uma área ampla, cercada pela mata, abriga obras da artista plástica Felícia Leiner, com esculturas em cimento, em bronze e em granito. O museu está ao ar livre, cercado por plantas, logo você poderá aproveitar o passeio para curtir a natureza, admirar os pássaros e respirar um ar puro. A Choperia Baden-Baden é uma cervejaria artesanal que abriga um dos mais famosos restaurantes da cidade. O lugar tem sua fábrica aberta à visitação e lá você pode conhecer o processo de produção da cerveja, inclusive degustando bebidas. Parque da Cerveja. Não deixe de visitar o Parque da Cerveja, que também permite conhecer o processo de fabricação da cerveja e que recentemente renovou o seu mirante.
com uma vista para as montanhas da Serra da Mantiqueira. Bosque do Silêncio. O Bosque do Silêncio tem atrações como tirolesas, paintball, arborismo e minigolf. Dá até para conhecer esse bosque indo a pé a partir de Capivari. São cerca de 20 km de caminhada. No bosque você poderá caminhar pelas trilhas passando pelas passarelas de madeira, buscando avistar algum esquilo. Pico do Itapeva. A 2.035 metros, o Pico de Itapeva é o ponto mais alto da região. Se você pegar um dia com bom tempo, você poderá avistar até 15 cidades do Vale do Paraíba. Portal de Campos do Jordão. Não vá embora da cidade sem antes tirar uma foto no Portal de Campos do Jordão. O portal da cidade foi construído no estilo enxaimel, e é lá que funciona o Centro de Atendimento aos Turistas. Onde ficar em Campos do Jordão? A rede hoteleira de Campos do Jordão está entre as melhores do país. Possui diferentes níveis de conforto e opções tanto para casais quanto para famílias com crianças. A propósito, além da cidade ser muito bonita, tem uma atmosfera muito intimista, é bem charmosa, bem aconchegante e proporciona muito conforto quando o assunto é hospedagem. Boa parte dos hotéis e pousadas da região está localizada no Capivari. Para quem quer fazer atividades a pé e está perto de restaurantes e do comércio, o ideal é ficar próximo ao Capivari. Já para quem busca mais tranquilidade e quer ter contato com a natureza, vale a pena buscar uma acomodação mais afastada e que ofereça vista para as montanhas. Se essa for a opção escolhida, a sugestão é ficar em um dos chalés de Campos do Jordão. Na alta temporada, que costuma ser no inverno, o valor das diárias pode mais que dobrar e a ocupação costuma ser inversamente proporcional ao termômetro. Se você tiver sem carro, sem dúvida fique na região de Capivari. Será bem mais cômodo para ti. Agora, se você tiver com carro próprio, você poderá ficar mais afastado do centro sem problemas e ainda curtir a tranquilidade das montanhas. E aqui vai um aviso muito importante. Se você pretende visitar a cidade durante o inverno, reserve a sua acomodação com antecedência, porque esse é o período de alta temporada na cidade. O que fazer à noite em Campos do Jordão? Não há nada melhor do que passar uma noite em Campos do Jordão, aproveitando o friozinho da região e se deliciando com um fundi. O prato, que tem origem suíça, é muito popular na cidade. Ele é servido em vários restaurantes e possui diversos acompanhamentos, do tradicional fundi de queijo aos saborosos fundis de chocolate e de carnes. Bom, gente, são tantas opções e atrações para falar de Campos do Jordão que um vídeo só é muito curto para a gente abordar tudo que a cidade tem a oferecer. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder ao seu comentário. Então deixe seu like, se inscreve no canal e aproveita para maratonar os outros vídeos aqui do Partiu Férias, como esse aqui e esse também. Um forte abraço, meu nome é Anderson Almeida, me segue nas redes sociais, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!